O jogo político, em grande medida, é um palco teatral, certo? As pessoas usam temas, assuntos, pautas para se capitalizar eleitoralmente e politicamente, ganhar relevância política. Então, só para citar um exemplo, durante muito tempo, uma parte da esquerda se disse contra a corrupção, certo? Eu lembro bem dos parlamentares petistas, em especial no Congresso, eram os parlamentares petistas no Congresso, na década de 90, eram os meus referenciais de combate à corrupção. Espera aí, o que era aquilo? O que era aquela virulência no combate à corrupção? O que era aquilo? Aquilo era teatro. Eram corruptos da pior espécie, discursando na arena pública, no teatro da política, contra a corrupção. Nós, até hoje, observamos boa parte da esquerda se dizendo contra a ditadura. E isso é verdade? Não, fazem discursos emocionados contra a ditadura. Espera aí, gente, vamos analisar os fatos. Como alguém se diz contra a ditadura e financia ditaduras espalhadas pelo mundo? Não dá para perceber que tem um teatro nessa história, não? Existem movimentos, chamados movimentos negros, né, no Brasil e no mundo, que se apresentam como pessoas que combatem o racismo, que são contra o racismo. Mas eu observo que, em grande medida, parte desses movimentos são apenas ferramentas de jogo rasteiro político. Utilizam a pauta de combate ao racismo, não porque eles são contra o racismo, ou se sensibilizam de fato com o sofrimento das pessoas que sofrem racismo. Não é isso. Estão apenas utilizando uma pauta que gera engajamento para manipular a opinião pública a seu favor no jogo político. Esse ingrediente existe para ser analisado ou não? Eu estou vendo coisas. Na minha leitura, nós não podemos dizer que o racismo que existe no Brasil é igual ao que existe nos Estados Unidos. E sem importar problema e discurso de outros países, que é o que a esquerda faz de uma maneira, ao meu ver, bem eficiente, querem fazer do Brasil uma verdadeira colônia ideológica. Então, a esquerda na Europa, a esquerda nos Estados Unidos produz as suas pautas e a brasileira só copia. Eu gosto de discutir essa questão do racismo fazendo uma pergunta para as pessoas, porque até agora, com todas as que eu conversei, eu percebo uma desinformação histórica muito grande acerca desse assunto. Por exemplo, quantos % de negros nós temos no Brasil, Thiago? Você sabe o que as pessoas respondem quando eu faço essa pergunta? Todos que eu já perguntei até hoje respondem assim. Os mais informados, inclusive. Nós temos no mínimo mais de 50% de negros no Brasil. É isso que as pessoas respondem. Por quê? Porque elas são desinformadas por um processo histórico de aparelhamento da pauta do racismo por um movimento político. Vai consultar os dados do IBGE e você vai descobrir o quê? 8,8% da população brasileira é negra. Mais de 40% da população brasileira é parda. É parda. Por que é parda? É porque nós temos uma mistura de brancos com negros no Brasil. E aí eu tenho, segundo o discurso da esquerda, uma sociedade estruturalmente racista, profundamente racista, cujo principal mérito dela é a mistura entre brancos e negros. Eu, Oséias Varão, e acredito que falo aqui em nome de grande parte das pessoas que militam na direita, gente, quando querem nos chamar de racistas, de misóginos, de homofóbicos, de fascistas, isso é jogo político rasteiro, falacioso, mentiroso. Eu sou contra todo e qualquer tipo de preconceito de racismo. Agora, eu não posso concordar com o aparelhamento dessa pauta, a adulteração dos dados e das informações do problema, porque aí, se você finge o problema, se você adultera o problema, sequer você pode combatê-lo de maneira eficiente. Nós temos, de fato, racismo no Brasil, na minha leitura. Agora, o racismo no Brasil, ele é isolado. Eu estava conversando com um amigo meu, jornalista, esses dias, né? E aí,
sobre racismo. Conversando com ele, e ele defendendo a pauta de que existe um racismo estrutural no Brasil e tal, e eu contestando. E aí ele falou assim, olha o meu exemplo. Eu sou branco, casado com uma negra. E quando eu ando na rua, as pessoas ficam olhando pra gente, estranhando. Um branco com a negra. Aí eu olhei pra ele e falei, eu já sou desconfiado dessas conversas. Me deixa ver a foto da sua esposa, por favor. Aí ele mostrou a foto da esposa dele. Quando ele me mostrou a foto, eu falei, cara, você tá maluco. Você sabe por que as pessoas estão olhando pra vocês? Não é porque sua esposa é negra. É porque ela é muito bonita e você é muito feio. Entende?